bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos nossa quinta lição sobre Senhor Ostra e Senhora Pé de Cabra. A gente está mostrando que há uma grande diferença entre o homem e a mulher no sentido de comunicar. O homem sempre tem o desejo de controlar a situação e tem medo de deixar suas emoções fora, pensando que talvez vai mostrar como fraco, etc, etc. Mas a mulher, ela quer intimidade, ela quer deixar os seus sentimentos ser expostos, ela quer entender, ouvir dos sentimentos do marido. Então, nós temos este conflito, a gente chama doença CI, e enquanto eles não resolvem isso, eles vão ter geralmente problemas sérios. O homem quer ser fechado, como ostra, e ele não quer abrir-se para a esposa. E a esposa está sempre querendo abrir ele como pé de cabra. E o que acontece é, muitas vezes, tanto o homem como a mulher entra em frustração, não querendo realmente entender, aceitar a diferença do outro. E então começa de ter silêncio, a parte principalmente do homem. Depois ele começa de levantar a voz em oposição, se defendendo. E até que ele pode sair do local, não querendo ficar perto mais da esposa. Então ela fica frustrada, achando que ele não importa com ela, e fica uma distância entre eles. Nós estamos mostrando como a gente pode resolver este problema. A gente está falando sobre, a gente deve buscar uma solução. A gente falou sobre algumas ideias para o homem de fazer algumas notações no papel, etc. E a gente quer falar com a mulher hoje, falando como ela pode ser menos um pé de cabra. Ela deve aprender de não falar tanto, mas de mostrar com seu porte e isso vai ajudar o marido mais do que qualquer outra coisa. Em 1 Pedro 3, 1 a 4, nós temos as seguintes palavras: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitos aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pela porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Deixei alguns versículos no meio fora aqui. Mas o problema principal com as mulheres é que eles querem resolver as coisas com o marido através da fala, conversando, falando, pegando na pé dele. Está ajudando? Está resolvendo os problemas? Não. E aqui está dizendo que a mulher que quer ajudar o homem desobediente, ele deve ser ganho sem palavras. Como? Com um espírito manso e quieto. Isso não quer dizer que ela precisa ficar boca fechada, mas ela precisa aprender, falar e comunicar com a atitude manso e quieto. A gente vai desenvolver isso um pouquinho mais hoje. Em 1 Timóteo 2, versículos 11 a 12, fala: a mulher aprende em silêncio, como toda a sujeição. Não permite, porém, a mulher ensine, nem usa de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mais uma vez, a ideia é que a mulher não pode pegar no pé do marido. Esse não vai resolver os problemas. Deus sabe
a maneira melhor. Ele nos criou, ele criou o homem diferente do que a mulher. E ele sabe o que vai tocar no coração do homem, o que vai tocar no coração da mulher. E a gente deve seguir os princípios bíblicos, porque é Deus que nos criou, é Deus que sabe como a gente funciona, e Ele sabe o melhor caminho para nosso comportamento um com o outro, e como a gente pode criar mais intimidade, o mais intimidade possível. Então, algumas ideias que eu quero passar para a mulher, e vocês não vão gostar disso, eu sei, mas mulheres, por favor, não fala tanto. Estatísticas falam que você começa 88% das conversas com o seu marido. Como que esse está funcionando? Está criando intimidade? Ou você está vendo um marido que é quieto, que quase não responde, que segue sua liderança porque ele não sabe o que está acontecendo, ou não sabe como reagir? Nós, as mulheres, podem iniciar, talvez a maior parte das conversas, 60% do tempo, tudo bem, não tem problema com isso. Mas deixe o marido aprender a iniciar conversas também. Quando você fala demais, você enche o ar com palavras e sobrecarrega os ouvidos do homem. Eu quero que você imagine um liquidificador. E seu marido está observando o liquidificador. E você coloca isso, aquilo, vários vegetais e um pouquinho de água. E então você liga, mas você esquece de colocar a tampa. O que vai acontecer? Então vai ser jogado em todo lugar a comida, o que você tem dentro do liquidificador, e o marido ele vai ficar horrorizado, ele não vai saber o que fazer. E quando a mulher fala e fala e fala, é como um liquidificador explodindo e o homem não quer ficar perto, ele está sobrecarregado. Ele não sabe o ramo de seguir é tão rápido, muda de um assunto para outro muitas vezes. Então, por favor, não fala tanto. E isso que quer dizer o espírito manso e quieto. Se você quer criar intimidade, tem de ter um diálogo recíproco. Agora eu sei que no momento provavelmente o homem não quer abrir. E a gente vai tratar este no futuro. Mas a gente, como vocês mulheres, devem aprender a não ficar na pé, não ficar falando, não ficar falando com força, mas com mansidão. Falando numa boa. Não tentando de corrigir ele, não tentando de mostrar que ele está errado, querendo ele fazer a tua vontade, mas você deve estar sugerindo coisas. Eu dou graças a Deus pela minha esposa. Principalmente eu estou pensando no momento da criação dos nossos filhos. Várias vezes eu não fiz a coisa certa. Você já corrigiu o filho errado? Eu já fiz. Você já disciplinou por engano? Não foi esta criança, não foi essa situação, mas você foi enganado? Eu fiz isso. Mas minha esposa,
não falou nada na hora, me deixou bater na criança errada, e depois ela falou comigo, com mansidão, quero falar com você um momento. E a gente entrou no quarto, e ela falou, eu acho, não foi fulano, eu acho que foi assim, etc. Ela estava falando comigo com mansidão, numa voz quieto. Ela falou, eu acho, mas a maior parte das vezes não era eu acho, eu sei. E somente uma, duas vezes eu não concordei com ela, mas sempre eu voltei, pedi o perdão da situação, e a gente não provocou os nossos filhos a ir assim. Mas minha esposa me corrigiu numa boa. Ela usava, foi em particular, não foi em frente dos outros. Ela me ajudou de entender que eu estava errado, numa voz branda, numa maneira certa, eu acho. Então ela conseguiu de me mudar. Eu fiz uma coisa errada, mas ela falou comigo numa maneira com mansidão e voz quieto, e eu vi meu erro e eu corrigi a situação. E essa é a maneira em geral que as mulheres devem corrigir seus maridos. Não falando alto, não colocando força, ênfase na conversa, mas falando com uma maneira não muito, mas com mansidão e quieto. E essa realmente é a segunda parte aqui. Eu queria ênfase primeiro, não fala tanto. Deixa o marido falar, ou pelo menos reduz a quantidade de palavras que você está usando. Uma ideia foi, conversa por 10 minutos e fica quieto. Deixa o marido ter uma oportunidade de falar. Se ele quer falar sobre isso ou outra coisa, tanto faz. Se há um silêncio para alguns momentos, então muda assunto. Não volta para a mesma coisa. Não, esse é difícil, porque a mulher tem muito que falar sobre qualquer assunto. Mas a gente tem de aprender, mudar a nossa maneira de falar. E então, este é o segundo ponto aqui que eu queria trazer, é que a gente deve falar de uma outra maneira, com mansidão e um espírito quieto. A gente está sempre, as mulheres estão sempre explodindo, está sempre falando com a força, mas nós devemos evitar isso. Nós devemos ver que esta maneira de sempre estar corrigindo, falando com outra. E lembre isso, o pior tempo de falar com seu marido acerca de um problema é quando logo após que você deita na cama. Ele ou ela fala, querido, e o marido fica alerta, ele sabe este tom de voz, ele sabe que está encrencado, e ele automaticamente fica na defesa. Nós devemos marcar um tempo, dizendo, querido, eu gostaria de falar com você hoje à noite, mais tarde, quando as crianças estão na cama, mas deixa ele ou ela saber que quer falar antemão. Dá um tempo para vocês dois de orar e dizer, Deus, me ajuda de falar numa boa. Me ajuda de não falar com a defensiva ou falar acusando. Deixa-me falar numa boa.
E também deixe-me ouvir numa boa. Deixe-me ser honesto, deixe-me ser aberto, admitir que eu estou errado ou não. E se por alguma razão você não está pronto para mudar, não está pronto para aceitar, fique honesto. Sei que está certo, mas no momento eu não estou pronto. E deixa aí. Nós devemos usar uma outra ideia aqui, em que a gente deve as mulheres devem estar prontas para elogiar seus maridos. Mulheres, você não sabe a potencial, ou a arma potencial que você tem nos elogios. A gente gosta. Infelizmente, o homem gosta de sentir que ele é alguma coisa, que ele está em controle, que ele está pronto para fazer grandes proezas. Então, elogie ele. Todas as vezes que pode, elogie ele. Fala as coisas sinceras, não exagerados, não só para falar, mas veja o que você admira nele. Sempre pode achar alguma coisa. Talvez ele é chato danado, mas ele trabalha bem, esforçado. Elogie ele da maneira que ele está esforçado. Não fala nada sobre o jeito chato dele. Mas acha alguma coisa em que você pode elogiar ele. Várias vezes, quando eu estava nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, quando eu estava pronto para pregar, às vezes minha esposa ia apertar minha perna, dizendo, você vai fazer bem. Às vezes ela fala isso. E ela me encoraja, ela me elogia. Eu dou graças a Deus para ela. Então, vamos estar mais elogiando do que criticando. Mais elogiando do que forçando, tentando ganhar sua vontade. De dizer, você está certo e ele está errado. Pode falar com ele, o que você acha sobre isso? Eu estava pensando isso, mas o que você acha? E se ele tem uma opinião diferente, pede ele explicar. Por quê? Eu não estou entendendo. Mas numa boa, né? Não, eu não concordo com você, você está errado. Nós devemos, as mulheres devem estar pronto para não falar tanto, de sempre estar se expressando e dominando a conversa o tempo inteiro. As conversas, um pouquinho, inicia. A gente vai ajudar o marido para iniciar. A gente já falou sobre isso, que ele deve fazer anotações, ele deve estar pronto para falar um pouquinho com a sua esposa depois do serviço, quando chega em casa, etc. Mulheres, tenham paciência conosco. As soluções não vêm de um dia para o outro. As soluções têm de tomar tempo para ser realizado. Mas quando a gente faz o esforço de buscar a solução para essa doença de controle, intimidade, Deus vai nos abençoar. Ele vai me ajudar a entender meu cônjuge. Ele vai me ajudar a começar a buscar a maneira que eu posso amar o outro, ser submisso a outra cada vez melhor. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Pedimos que o Senhor nos use estas ideias para as mulheres. Ajude elas a não ser tanto o pé de cabra. E a gente não quer que os homens sejam o ostra também.
Ajuda-nos a aprender cada vez mais como abrir, como relacionar um com o outro, como ter paciência um com o outro. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Agora, a próxima vez, nós vamos falar sobre uma técnica chamada tomando o trem. Tomando o trem. Até a próxima vez. Deus abençoe cada um de vocês.